Olá, caríssimos. Muito bem, olha, eu alguns dias postei uma ideia no Facebook, 5 dicas de redação. E não pensei que fosse ter tanta repercussão assim, muitas pessoas comentaram e, via de regra, foram assim comentários que me deixaram assim estupefato. Eu pensei até em gravar tudo de uma vez, todos os itens. Eu coloquei 5 itens. Mas eu vou ter que gravar fazer uma gravação de cada porque a situação está pior do que eu pensava no mundo acadêmico. Muito bem, olha, primeira coisa, primeira sugestão, nunca escrevam segundo fulano de tal, vírgula, aí o cara bota aquela citação enorme, um tijolo, né? Aí depois, por sua vez, segundo fulano de tal, outra citação. E o trabalho fica uma coxa de retalhos horrorosa. Eu sugeria que os pesquisadores, os alunos, enfim, deixassem a citação literal para os documentos de época, porque de fato esses são os que realmente importam, e relegassem as interpretações dos historiadores, colocassem essas interpretações sub judice, isto é, o estudante lê o documento, ele já fechou, ele já releu, ele já meditou e criou um certo juízo a respeito, e ele confronta esse juízo dele com os outros juízos dos outros historiadores, dos outros pesquisadores. Pode ser o Papa, pode ser o Obama, pode ser o raio que o parta, mas a posição das pessoas estará conforme ou não a posição do próprio pesquisador. Porque senão você vira, como dizia minha avó, um papagaio. Você vai ficar repetindo o que os outros disseram. Além do que, é simplesmente horroroso escrever um trabalho assim. Segundo fulano de tal, segundo fulano... Não dá. Para ler o fulano de tal, eu prefiro ler o original. O cara bota segundo Jacques Legoff, eu não leio, eu vou ler o Jacques Legoff. Para que eu vou ler o que o cara copiou do Jacques Legoff? Pelo menos que ele escreva com as suas próprias palavras. E aí no final da frase, notinha, Legoff, blá 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 blá. Ou seja, a ideia daquele parágrafo, a ideia daquela frase, ele encontrou lá no Legoff. Usei o Legoff como exemplo, né? Faleceu recentemente esse historiador. E isso me parece óbvio. Mas hoje no Brasil o óbvio não é mais óbvio. E eu só vou comentar a segunda. Escreva na primeira pessoa, o texto é seu, não de outro. Gente, teve um rapaz ali que comentou que se ele fizesse isso, o projeto, a tese dele seria jogada no lixo. Olha só, gente. Assim não dá nem para conversar. Porque o professor vai dizer para você, você não pode escrever na primeira pessoa. Primeira coisa que um intelectual minimamente decente tem que fazer é perguntar, professor, por quê? Ah, porque eu não gosto? Não, porque eu não gosto não. Tem que ter um porquê. Ah, fulano de tal disse. Aí você vai lá, ele disse, o fulano de tal, o Elvis Presley disse. Aí você vai lá no Elvis ler. O Elvis Presley está dizendo, não se pode nunca escrever um trabalho acadêmico na primeira pessoa. E não dá maiores explicações, isso é uma opinião do Elvis. Não há regra, não há nenhuma lei, nenhuma norma que diga que você não pode escrever tem que escrever de um jeito, não pode escrever de outro. E se tiver gente, se o Elvis Presley tiver dito que não pode escrever, ele estará sujeito à minha avaliação como intelectual. Eu não estou aqui para dizer amém. O rapaz não está aí para dizer amém. Dizer amém você diz nos cursos de teologia. E nem nos cursos de teologia, pensando bem, porque tem sempre muito quebra-pau nos debates teológicos. Eu estudei um na Idade Média, Bernardo de Claraval e Abelardo. Então, isso... Aí, estão ligando para ele. Isso não dá, realmente não dá
Eu vou dar um exemplo. Um vez ou outra, você escreve, pode escrever no plural majestático, mas você escreve no plural majestático quando eu trabalhei a 4 mãos, você escreve com outra pessoa, ou numa orientação de mestrado ou de doutorado. Assim, a explicação clássica é a seguinte: o mestrando escreve sob a orientação de alguém, ou o doutorando escreve sob a orientação de alguém. Então, em tese, como o orientador está lá, corrigindo, alterando, sugerindo, mas sempre com conversa, nunca com imposição, é um trabalho a 4 mãos. O cara está lá, entendeu? No ar ali, e ele também mete a mão, corrige, mexe, altera, sugere, mas sempre com conversa. Eu vou terminar esse meu papo assim com a explicação da minha vida mesmo. No meu doutorado, eu já escrevia na primeira pessoa, e o meu orientador comentou comigo: ah, que interessante, você escreve na primeira pessoa. Assim, aí eu falei: tem algum problema? Perguntei: tem problema? Ele falou: não, claro, não é nenhum problema, a redação é sua, você escreve do jeito que você achar melhor. Escrevi. Aí lá pelas tantas, já próximo da defesa, o meu orientador, se é que minha memória está correta, né, mas acho que sim, ele ele assim deixou nas entrelinhas que ele gostaria que eu passasse, que eu mudasse o texto e colocasse no plural majestático. E eu já estava praticamente na véspera da defesa. E eu falei: não, professor, peraí, ia me dar um trabalho enorme, aquelas 300 e tantas páginas, mudar tudo. Eu falei: não, professor, o senhor disse lá pelas tantas que eu poderia escrever. E vai me dar um trabalho danado. Falei exatamente isso: vai me dar um trabalho danado mudar isso tudo agora na véspera, na antivéspera, sei lá. Ele havia gostado do trabalho. Graças a Deus eu me esforço e tento ser assim, tento consultar pesquisa, fontes primárias, etc. E ficou na primeira pessoa. Entendeu? Então, mesmo que o orientador queira, ou não queira, ou enfim, mesmo que ele sugira, tudo se conversa, gente. Você aprende a argumentar nessa troca, nesse diálogo. Olha, por que tem que ser assim, por que não tem que ser? Sempre de modo educado. Agora, se já começa uma pesquisa colocando sim o chapéu, senão quem sou eu para discordar do Hobsbawm? Quem sou eu? Não, tudo que falarem você vai escrever como mandarem. Essa pessoa nunca vai ser um investigador, um pesquisador, nunca vai ter esse faro de investigação, vai estar sempre subserviente. E, enfim, são essas as minhas dicas, as outras depois eu comento, mas queria deixar claro que também isso faz parte de um contexto assim de decadência terrível da educação, porque os alunos entram na universidade com essa subserviência, essa incapazes de argumentar, um medo assim, e aí, é claro, os doutores deitam e rolam, né? Lógico, porque, a pessoa tem medo até de fazer uma crítica, fazer um comentário no seu próprio texto, aí não dá, tá bom? Espero que tenha contribuído de alguma forma, contei até uma história da minha vida, e enfim, bola pra frente que atrás vem gente. Um abraço.